Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém faz esse vento passando, ninguém vem e sopra onde quer. Você vai em Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Venha todos a igreja divina, pois o Espírito Santo é conosco, como o fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são limpas ardentes, pois o amor é comunicação. É preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Quando o Espírito espalha as suas graças, faz dos povos um só coração. Essa igreja de todas as raças, um só Deus, um só Pai louvarão. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém faz esse vento passando, ninguém vem e sopra onde quer. Força igual tem Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos
um povo que aquece e ilumina, que a pureza perdida tem luz. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois o amor é comunicação. É preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bom dia! Boa celebração para todos. Nós queremos agradecer desde o começo a Dom Antônio, que aceitou de vir e presidir esta Eucaristia no dia do Sacramento da Crisma. Por isso, eu vou pedir agora uma salva de palmas para ele. Você passar muito na frente, né? Bem-vindo e boa celebração. Agradeço a Admírio pela oportunidade de estar celebrando esta Santa Eucaristia e ministrando o sacramento da confirmação. Obrigado, Padre Emílio, pelo seu trabalho pastoral, pelo seu zelo para com a comunidade, para com esta paróquia. Que Deus abençoe sempre. Deus os guarde sempre. Vamos nos colocar na presença de Deus e pedir perdão dos nossos pecados, manifestando ao Senhor o nosso sincero e verdadeiro arrependimento, pois somos sempre necessitados do perdão, da misericórdia de Deus. Imploremos o perdão do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, que eleison
eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus justo, santo e verdadeiro, cantemos sempre com alegria e gratidão nosso hino de louvor. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, erguestes o mundo decaído, dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus consola, fortalece, ensina e nos coloca em saída. Escutemos com atenção que o Senhor nos irá falar. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém, e exultai com ela todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio da sua consolação, e alentar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos, como uma mãe que acaricia o filho.
Assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. 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 Cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar.
Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, eu me gloriei somente da cruz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova, e para todos os que seguirem essa nova, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, ninguém me moleste, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e forem bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram, por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago.
nos dê o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada nos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A apresentação dos crismandos. Damos início à liturgia do sacramento da Crisma. Neste momento, os 32 crismandos serão apresentados ao bispo e à comunidade. Senhor Bispo Dom Antônio Aparecido, aqui estão os nossos irmãos e irmãs que desejam receber o sacramento da Crisma. Os crismandos ficam em pé. Muito me alegro e agradeço a Deus, Padre, de agora em diante, como cristãos adultos, como apóstolos, deverão e precisam do vosso apoio. Apoiei-os mais profundamente a comunidade cristã. Uma salva de palmas para os nossos crismandos. Queria então que os padrinhos e madrinhas ficassem em pé. Muito bem, quero agradecer pelo sim que vocês deram a Deus, primeiramente, porque Deus, o Espírito Santo, motivou os corações dos vossos afilhados para que fossem vocês os escolhidos, os convidados para acompanhá-los. Então, primeiramente, nossa gratidão sempre a Deus. Depois a igreja, que está a confiar esse compromisso, dessa responsabilidade que vocês estão assumindo no dia de hoje, de acompanhar esses nossos irmãos e irmãs na fé, estarem ao lado deles, sempre orientando e conduzindo no caminho da fé, no caminho de Cristo Jesus, no caminho da igreja. Tanto é que vocês estarão do lado deles, com a mão no ombro, apresentando a igreja, a comunidade, como testemunhas que eles estão prontos, que estão maduros, adultos na fé e prontos para assumir e testemunhar esta fé no mundo, né? Então esse é o testemunho que vocês hoje aqui estão assumindo com a igreja, com Deus e com os afilhados e afilhadas de vocês. Então esse primeiro sim a Deus, esse segundo sim à igreja, esse terceiro sim dado aos seus afilhados e afilhadas, porque vocês têm por eles um carinho, um amor, uma atenção, uma aproximação, uma alegria de estar e de fazer parte da vida deles. Então, nossa gratidão por essa disposição e disponibilidade em querer servir a Deus, servir a igreja e servir aos seus afilhados e afilhadas, né? Deverão sempre rezar por eles, né? Para que eles possam perseverar e permanecer firmes nesta fé. Uma salva de palmas aos padrinhos e madrinhas. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos crismandos, nessa liturgia eucarística nós estamos ministrando o sacramento da confirmação. No sacramento da confirmação nós recebemos esta força do alto, esta presença de Deus em nossos corações. No sacramento do batismo, como nos dizia o saudoso Papa Francisco, né? Nós somos mergulhados pelo Espírito Santo na vida de Cristo Jesus. E no sacramento da confirmação é Jesus que nos preenche, nos enche com a presença do seu Santo Espírito. Então nós aqui hoje
desta celebração, que estamos a confirmar esse dom do alto, esse dom de Deus, esta presença divina que vocês receberam no sacramento do batismo e que hoje vocês o recebem na sua plenitude, para que vocês possam testemunhar a fé em Cristo Jesus. É verdade que sem o Espírito Santo de Deus, nós nos comportamos como os apóstolos no dia de Pentecostes, cheios de medos, inseguros, aprisionados numa sala, covardemente. Após eles receberem o Espírito Santo, eles se encheram de alegria, se encheram de força, se encheram de coragem, se encheram de dinamismo, abriram as portas e saíram para testemunhar a fé no Cristo crucificado e ressuscitado. Então nós precisamos desta força do alto, nós precisamos dessa presença divina de Deus em nossos corações, para que nós possamos cumprir com a missão que recebemos de Jesus, como nós ouvimos no Santo Evangelho. Jesus escolheu outros 72 discípulos e enviou-os aonde ele deveria estar, aonde ele deveria ir. Então Jesus primeiramente envia os seus seguidores à frente para prepararem as pessoas para que estes possam acolher, para que estes possam ouvir e receber a sua mensagem. Esta é a missão da igreja. 72 discípulos é um número simbólico na sociedade do povo da Bíblia antiga, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Eles tinham conhecimento de 72 povos pagãos. Então, quando escolhe 72 discípulos, o evangelista Lucas está querendo dizer que a igreja, os discípulos, os seguidores de Jesus, aqueles que abraçaram a fé no Senhor, aqueles que se comprometeram com Ele, são enviados a todos os povos da terra, para que todos possam receber o Santo Evangelho, para que todos possam receber a palavra da salvação, para que todos possam conhecer o verdadeiro Deus. E Jesus, então, ao enviar esses 72 discípulos, e hoje, nesse sacramento da confirmação, está também a enviar 32, é isso? 32 crismandos, né? São mais enviar também mais 32 para esta missão. Então Jesus envia, e ao enviar, dá algumas orientações para eles, né? E essas orientações é para todos nós, mas hoje de uma maneira toda especial para esses 32, né? Pelo caminho não leveis cajado, não leveis sandálias, não leveis bolsa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a força da pregação, a força do Evangelho, ela não depende de condições materiais, ela não depende de acordos políticos, de acordo com as pessoas importantes e famosas e poderosas. A força da salvação está na palavra de Deus. Então nós não podemos nos apegar a bolsas, a cajados, a sandálias, ao dinheiro, ao poder, ao status, achando que isso irá fazer com que a palavra de Deus realize a sua obra de salvação e libertação. Nós devemos confiar sempre no poder da palavra de Deus. É ela que converte, é ela que purifica, é ela que nos redime, é ela que nos conduz à vida plena. Então não deveis pelo caminho, ou seja, não confie nem no seu poder aquisitivo, nem no seu conhecimento científico, acadêmico, mas confie na força da palavra de Deus. Pelo caminho, não fiqueis cumprimentando as pessoas, né? Jesus está dizendo para a gente ser mal educado. Jesus está dizendo assim: não ficam perdendo tempo em cumprimentar as pessoas, mas sim quer dizer que a palavra, o Evangelho, ele tem urgência, ele precisa ser anunciado, e nós não podemos perder tempo com ficar na sociedade do Oriente. Eles
ficavam horas ali cumprimentando com todas as cerimônias possíveis, ficavam dedicando tempos a esses movimentos, mas não cumpriam com a obrigação que é anunciar e pregar o Evangelho. Não pelo caminho, ficais aí parados, cumprimentando as pessoas, não. É urgente o anúncio do Evangelho, é urgente levar a mensagem de Jesus aos todos os povos. E aí Jesus vai dando outra orientação, né? Quando entrares em uma cidade, né, e fordes bem recebido, permanecei ali, comei o que vos servirem, né? Porque o empregado é digno, é merecedor do seu salário. Não fiquei saltando de casa em casa, né? Então o discípulo de Jesus, ele não pode ficar preocupado em procurar as melhores hospedagens, os melhores lugares que possam hospedá-lo com mais conforto, e com isso, mais uma vez, perder a oportunidade e a chance e a urgência de pregar o Evangelho. E quando entrares numa casa, dizem: a paz esteja nesta casa. Então a paz é o shalom do cumprimento dos judeus, mas não simplesmente dizer um bom dia, boa tarde, como vai, mas sim é a paz messiânica que vem com toda a sua força transformadora na vida do povo de Deus. É a paz messiânica que traz não somente a ausência de conflitos, mas traz tudo aquilo que é necessário para que o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus, o filho e a filha de Deus, tenha as condições necessárias para a sua vida, para a sua realização, para a sua felicidade. Então, moradia, educação, trabalho, lazer, tudo isso, essa paz messiânica, quando o discípulo a anuncia, ela vem carregada com tudo isso, com a presença de Jesus, com a presença do seu reino, que tem força, que tem poder para destruir o reino do mal, que tem força, que tem poder para destruir as forças demoníacas. Então os discípulos têm esta missão, essa ordem de Jesus, e que devem cumprir. E eles vão e voltam felizes da vida, porque eles veem a realização do plano, do projeto, do reino de Deus, naquilo que eles estão a realizar. E eles voltam dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeciam por causa do teu nome, né? Por causa do teu poder. E Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu. Ou seja, Jesus vê a destruição, o domínio do mal, do poder das trevas, o mal, os demônios, o reino do demoníaco não tem poder sobre o reino de Deus. Jesus já apresenta para nós a vitória do amor, a vitória do perdão, a vitória do reino de Deus, com a sua presença, porque sem a presença de Jesus, sem a presença do seu nome, do seu poder e da nossa colaboração, o reino não se manifesta. Por isso que é necessário que nós abramos os nossos corações para acolher esta mensagem e, a partir de acolher na nossa vida, fazer com que ela se concretize nos nossos gestos, nas nossas ações. Então Jesus vai dando esta orientação e diz para eles: não se alegrem porque os espíritos maus te obedeceram, né? Não se alegrem pelo poder que vocês receberam, mas se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no céu, ou seja, porque vocês pertencem a Deus, porque vocês receberam o reino de Deus, porque vocês receberam a vida eterna. Alegrem-se com isso. Não porque vocês receberam poder sobre as forças do mal, né? Simbolizado na serpente, simbolizado nos escorpiões, que são as forças do mal, as forças malignas, as forças demoníacas, que tentam destruir o reino de Deus, que tentam impedir com que esse reino manifeste, né? E isso é uma missão árdua, difícil,
que sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguiríamos. Nós cantamos no domingo de Pentecostes, na sequência, né? Sem a luz que acorde, nada o homem pode, porque nem o bem há nele. É isso que nós cantamos na sequência do domingo de Pentecostes. Sem a luz que acorde, ou seja, sem o Espírito Santo de Deus, sem essa presença divina em nós, nós nada podemos fazer, nada podemos realizar, nem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como São Paulo nos diz. Ninguém vai dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que orienta-nos, que revela para nós, que convence-nos que Jesus é Senhor e Salvador. Como ele nos diz também na carta, São Paulo nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. E que o Pai, Deus, não nos deu um espírito de escravos para permanecer no medo, mas nos deu um espírito de filhos adotivos, que grita em nós: Abá, Pai, Paizinho. É esse Espírito Santo de Deus em nós, que revela para nós que nós não somos escravos, mas filhos. E o escravo obedece porque tem medo de ser castigado. O empregado obedece porque quer receber o seu salário. Há um jogo de interesse, de troca de favores. Mas o filho obedece na liberdade, e obedece porque sabe que é amado, e ele obedece não por medo, mas por sentir parte desta família, parte desta casa, parte deste filho de Deus, desse Pai. Então, por isso que ele obedece. Então nós, quando obedecemos os mandamentos do Senhor, nós obedecemos porque sentimos que somos amados, e não por medo, mas na liberdade, na gratuidade, no total abandono nas mãos de Deus. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós, nos impulsionando, nos iluminando. É Ele que nos revela tudo isso e faz com que nós possamos viver, como nos diz também o profeta Ezequiel, no capítulo 36: tirarei do vosso corpo este coração de pedra, e porei em vós um coração de carne, porei em vós o meu Espírito, que fará com que você obedeça a minhas leis e cumpra os meus mandamentos. É o Espírito Santo de Deus que faz com que nós acolhamos os mandamentos e a lei de Deus em nossa vida e obedeçamos na liberdade, na gratuidade, sem pesar, sem temor, mas com alegria, com liberdade. O Espírito Santo de Deus não agride, não fere a nossa consciência, a nossa liberdade. Ele respeita a nossa liberdade, a nossa consciência. Ele nos impulsiona, ele nos ilumina, ele nos provoca, mas espera a nossa resposta generosa, que às vezes nós somos capazes de dar e às vezes resistimos, nos fechamos. Então nós somos enviados em missão para realizar esta missão, para dar continuidade à missão de Jesus na terra, testemunhando nossa fé e nosso compromisso com Cristo, nosso compromisso com o Evangelho, com o Reino de Deus. Por isso que nós necessitamos, sempre precisamos dessa força e dessa presença divina, para que possamos realizar. Como Jesus, ao receber o batismo no Rio do Jordão, o texto nos diz que o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. E Jesus começa a agir no seu ministério salvífico, orientado, guiado, iluminado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Se Jesus
se fez homem como nós em tudo, quis ter a auxílio e a presença do Espírito Santo de Deus, dirá nós, pobres mortais e pecadores. Nós muito mais necessitamos desta luz, desse impulso, desta presença divina em nossos corações. E Jesus nos envia então a esta missão, mas não nos envia de mãos vazias. Ele nos concede o seu Espírito. Um rei não envia o seu exército numa guerra sem armamentos. Jesus não nos envia como seus discípulos, como seus missionários, como suas testemunhas até os confins da terra sem armamentos. Nós não vamos com revólveres, nem com faca, nem com espada, nem com lança, nem com flecha, e nem com socos. Mas nós vamos com o Espírito Santo de Deus, que vem com os seus dons. Dom da sabedoria, do entendimento, da ciência, do conselho, da fortaleza, da piedade, do temor. Os 7 dons do Espírito Santo de Deus. O número 7 significa a plenitude, a totalidade dos dons de Deus derramado em nossos corações. São essas armas que nós possuímos para que possamos testemunhar a fé em Jesus. E quando eu sou dócil a esse Espírito, Ele manifesta em minha vida, nas minhas ações, os seus frutos. Então, um amor profundo, uma alegria, independente da circunstância, uma paz interior, uma bondade, uma benignidade, uma mansidão, uma fidelidade e um domínio de si. São os frutos do Espírito Santo de Deus, Gálatas 25. Capítulo 5, versículo 22, os frutos do Espírito Santo que manifestam em nossa vida quando nós estamos inclinados a esse Espírito. E Deus vai então agindo na nossa vida e nos conduzindo à perfeição. Isso que é importante, esse sacramento. Vocês então receberão a unção com o Santo Cristo, esta marca visível que vocês receberão com óleo na testa, que vem revelar algo invisível, uma marca indelével, que nada pode tirar e apagar, como um sinal de pertença a Deus, que vocês estão pertencendo, se consagrando a Deus. Vocês agora pertencem a Cristo. E é esta presença e essa pertença a Cristo e a sua igreja que faz com que nós nos comprometamos cada vez mais com o Evangelho, cada vez mais com Cristo. E Crisma não é formatura. Vocês concluíram a iniciação cristã, batismo, primeira Eucaristia e Crisma, mas não terminou a caminhada, pelo contrário, agora que ela tem o seu início, como o Papa Francisco dizia, o sacramento da confirmação não é o sacramento da extrema unção, a extrema unção, quando a pessoa está morrendo, vai lá e dá a unção, a extrema unção como uma oração para o fortalecimento, para a cura, mas também para a entrega da pessoa definitivamente a Deus, como se fosse uma despedida, Então o sacramento da confirmação não é uma despedida, não é uma extrema unção. Você se despede da comunidade, você se despede da igreja, você se despede de Cristo Jesus, você se despede da fé, você se despede do seu compromisso. Pelo contrário, você se compromete com Cristo, você se compromete com a fé. Você deve assumir e testemunhar esta fé. Senão não adianta receber, nem se aproxime, vai embora. Nós vamos ficar tristes sim, mas é melhor para você e melhor para nós também, porque Jesus diz também: não dê pérolas aos porcos. As pérolas são o sacramento da Eucaristia, do batismo, da crisma, da unção dos enfermos, do matrimônio, da ordem. São esses
essas pérolas, as sagradas escrituras. Não deem aos porcos, porque o porco, na hora de comer, ele não sabe diferenciar quais são as especiarias de grande valor. Ele pisoteia, mistura tudo e acaba ali fazendo uma grande lavagem, uma grande bagunça. E se você ainda for chamar a atenção, ele se volta ainda contra você. Não receba uma coisa que você não esteja se comprometendo com a fé. E nem nós queremos oferecer isso a vocês. Nós queremos que vocês recebam isso com alegria, com graça, e deem testemunho com alegria e com coragem, com comprometimento. Então não se aproxime da Eucaristia se você não crê, se você não está em estado de graça, se você não se esforça para alcançar a sua santidade. Não busque o sacramento do matrimônio se você não quer se comprometer com a fidelidade do Evangelho. Não busque o sacramento da ordem se você não quer fazer da sua vida uma entrega, uma adoração a Cristo e à Igreja. Não busque o sacramento da confirmação se você não quer se comprometer com o reino de Deus, se você não quer comprometer com Cristo Jesus. Senão, nós nos perdemos. E de vez em quando estivermos recebendo a graça santificante em nossa vida, nós estamos recebendo com nossa condenação. Então nós somos hoje aqui com essa esperança no coração, que vocês realmente estão maduros e adultos na fé, e que vocês realmente hoje assumem esse compromisso com Cristo e com a Igreja. O Padre Lírio aqui está precisando de muita mão de obra, muito catequistas, cantores, liturgistas, leitores, acólitos, coroinhas, ministros, organizadores de comunidade, de setores, de movimentos. Onde está o seu lugar na comunidade? Que lugar você ocupa no corpo de Cristo? Qual é o membro que você pertence a Cristo? Você é a mão? Você é o pé? Você é os ouvidos, os olhos, o pescoço, o coração, o estômago? Não sei. Qual é o seu lugar na comunidade cristã? Ou você é um órgão, um membro atrofiado, que dificulta a pessoa realizar as suas funções com naturalidade, Ela vai realizar, mas com dificuldade. A igreja, quando tem membros atrofiados, ela não deixa de existir, ela continua a realizar a sua missão, mas com dificuldade, devagar, lentamente, porque você não assumiu a tua posição e o teu lugar na comunidade, no corpo de Cristo. Isso são para os nossos crismandos que serão crismados, e isso é muito mais para nós, para mim e para cada um de vocês que já foram confirmados na fé e que já assumiram esse compromisso com Cristo Jesus. Estou terminando. Para concluir, sejamos nós, o Espírito Santo, e sempre peçamos a sua presença em nossa vida, para que Ele nos oriente sempre no caminho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora os cristãos irão acender as suas velas no círio pascal, para fazermos a renovação das promessas do Santo Batismo. A Crisma nos dá força para que, no decorrer da vida, possamos ser confirmados na dignidade e missão de batizados. Por isso, neste momento, os crismandos renovam as promessas do batismo. As velas serão acesas no círio pascal para mostrar sua disposição de seguir a Jesus Cristo.
Queridos crismandos, no dia do batismo foram os pais e os padrinhos de vocês que, em seu lugar, prometeram renunciar a tudo aquilo que impede o seguimento de Cristo. Hoje são vocês mesmos que prometem romper com a maldade e seguir a Cristo no caminho do bem. Desse modo, vocês se declaram maduros e adultos na fé. A resposta é: renuncie. Para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncie. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncie. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncie. Resposta agora é: creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Pode pagar as velas. Imposição das mãos. Neste momento, o bispo faz a oração pedindo a Deus que envie o seu Espírito Santo sobre os crismandos. Roguemos, caros irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre seus filhos e filhas adotivos, já renascidos do batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Momento de silêncio, peçamos o Espírito Santo sobre esses nossos irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer esses vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de ciência e piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Unção do Crisma. Na unção do Crisma, o jovem é investido
autorizado e consagrado para uma missão, a missão de Jesus Cristo. Por isso, recebe a força e o poder do Espírito Santo. O bispo unge a fronte do crismando, traçando o sinal da cruz e dizendo: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. O crismando se aproxima do bispo, acompanhado do seu padrinho, permanece em pé e diz seu nome ao bispo. O padrinho, em um gesto de acolhida, coloca a mão direita sobre o ombro do crismando.
cuidado pelos campos, pelas praças. O novo reino quer ser mais que pela religião. É o tal tesouro que não sofre com as traças. E o óleo santo que marcou a minha fronte, e o teu sinal que iluminou o horizonte, vem confirmar minha missão que é sem fronteira, e teu Espírito remove a terra feita. Homem, mulher, qualquer idade, qualquer povo, são todos filhos do Pai Nosso, Deus de amor. Os mais sofridos se revelam no reino novo, e nossa glória viverão depois. E o olho santo que marcou a minha fronte, o teu sinal que iluminou todo horizonte, vem confirmar minha missão que é sem fronteira, e o teu Espírito remove a terra inteira. Com duro desalento do desespero, eis o terreno para o reino prosseguir. Esse lado de desespero não se freia, para esperança se confia. E o olho santo que marcou a minha fronte, e o teu sinal que ilumina todo o horizonte, vem confirmar minha missão que é sem fronteira, e o teu Espírito renova a terra inteira. A criação tem fonte, rumo, tem destino, do Deus amor de tudo deu para todo mundo. Não quer de todos, não merece o desafio, da exploração de Espírito profundo. E o óleo santo que marcou a minha fronte, é o teu sinal que ilumina todo horizonte, vem confirmar minha missão que é sem fronteira, o teu Espírito remove a terra inteira. Sabedoria, bom conselho, entendimento, temor, ciência, com verdade e fortaleza. E o óleo santo que marcou a minha fronte, e o teu sinal que iluminou todo horizonte, vem confirmar minha missão que é sem fronteira, e o teu Espírito renova a terra inteira. Homem, mulher, qualquer idade, qualquer povo, são todos filhos de Deus de amor. Os mais sofridos se revelam no reino novo, e nossa glória viverão depois. E o óleo santo que marcou a minha fronte, e o teu sinal que iluminou todo horizonte, vem confirmar minha missão que é sem fronteira, e o teu Espírito renova a terra inteira. Fiquemos em pé, meus irmãos e minhas irmãs, e oremos a Cristo que intercede por nós junto ao Pai, suplicando: ouvi, Senhor, a nossa oração. Todos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelo Papa Leão, por nosso arcebispo Dom Paulo César, padres e diáconos de nossa arquidiocese, para que Deus lhe conceda em abundância o espírito de sabedoria e santidade e os confirme na unidade. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração.
Renovai, Senhor, o coração dos nossos governantes e legisladores, para que, iluminados pelo Espírito Santo, saibam promover a paz, a justiça e o bem comum. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Acompanhai, Senhor, com a vossa graça, os jovens crismados, para que o sacramento da confirmação leve-os ao testemunho do mistério pascal de Cristo, por meio da busca da santidade. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Enviai vosso Espírito sobre nós, Senhor, para que ele fortaleça a nossa fé, aumente a nossa esperança e frutifique a nossa caridade, enriquecendo-nos sempre com os vossos dons. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Por todos os educadores da fé, que durante o período de catequese semearam em nossos corações a palavra de Deus e nos ajudaram a caminhar para recebermos o sacramento da Eucaristia e da Crisma, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Pelos pais e padrinhos, para que, tendo se responsabilizado por nossa fé, continuamente nos estimulem, pela palavra e exemplo, a seguir os passos de Cristo, oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Que a vinda de Dom Antônio Aparecido em nossa paróquia possa fortalecer o nosso compromisso de fé e de participação na vida da comunidade. Oremos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Cristo Senhor, que a nossa alegria esteja sempre em cumprir vossa vontade. Concedei-nos o que mais nos aproxima de vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Com o pão e o vinho, apresentemos a Deus nosso desejo de que seu reino se faça plenamente presente no mundo. Os presentes a esta celebração podem ofertar seus agradecimentos, suas angústias, suas alegrias, assim como suas ofertas materiais nos cestos em frente ao altar e pelo QR Code localizado atrás dos bancos. Sustentar nossa vida, Deus, como gesto de amor, doação, procuramos criar mundo novo, trazer para o povo a libertação, de braços erguidos a Deus. Ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos, os dons que nós temos, compartilhamos
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que esse sacrifício celebrado em honra do vosso nome nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. De fato, pelo vosso verbo criastes o universo e tudo governais com equidade. No vós nos destes vosso Filho feito carne, como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra e nos chamou a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por isso, agora e sempre, unidos a todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho, presente entre nós. Por isso nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz. Vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos une num só corpo. Pela participação neste mistério, ó Pai misericordioso, vivificai-nos no Espírito, tornai-nos semelhante à imagem do vosso Filho, e confirmai-nos no vínculo da comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Paulo César, Dom Antônio aqui presente, os outros bispos, e que proclamam os diáconos e todo o vosso povo. Confirmai na unidade a vossa igreja. Fazer que todos os fiéis, discernindo os sinais dos tempos à luz da fé, empenhem-se coerentemente no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos às necessidades de tantas pessoas, para que, participando de seus dotes e angústias, de suas dores e angústias, de suas alegrias e esperanças, realmente lhes anunciemos a salvação. Com eles, seguimos o caminho dos vossos eleitos. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do nosso Cristo e de todos os falecidos na fé. Que na fé vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires, São José Labão e todos os santos e santas, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
suas mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Meus irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Rito da comunhão. Este é o momento no qual Jesus nos convida à sua mesa. Cristo vem ao nosso encontro para assemelharmos a Ele. Hoje, além do sacramento da confirmação, 4 crismandos irão receber Jesus Eucarístico pela primeira vez. Os crismandos e os catequistas receberão a Eucaristia pelo corredor central da igreja e a assembleia nos corredores laterais. Sustento no pão e no
Oremos. Nós nos pedimos, Senhor, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar o vosso louvor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gente, vamos sentar para os avisos, são 3 breves avisos. Campanha Tinta Nova Igreja Viva. A segunda fase da revitalização da igreja inclui a pintura externa, a torre e reforma dos banheiros, com orçamento de R$300 mil. A comunidade é convidada a colaborar com R$100 ou qualquer valor possível. Para identificar as doações, deve-se acrescentar a tal quantia 1 centavo. Por exemplo, se for doar R$200, R$200 e 1 centavo. Contamos com a vossa generosidade. Domingo do Dízimo e da Caridade, nos dias 12 e 13 de julho, próximo final de semana, celebraremos o Domingo do Dízimo e da Caridade. Convidamos você a participar desse gesto de amor ao próximo, trazendo sua doação de alimentos ou materiais de higiene. Sua contribuição é essencial para que nossa paróquia continue apoiando as famílias que mais precisam. Rifa do SEGME. O grupo SEGME está realizando uma rifa para arrecadar fundos para o encontro de jovens da nossa paróquia. A premiação será a seguinte: primeiro prêmio, um iPhone 16, segundo prêmio, uma TV de 32 polegadas e o terceiro prêmio, um voucher no valor de R$500 no Estúdio Capo.
O sorteio será em 14 de setembro, após a missa das 19 horas. Cada número custa R$10 e pode ser adquirido na Secretaria Paroquial ou no plantão do dízimo. Também o SEGME hoje tem um plantão ali na porta da igreja para aquelas famílias, aqueles jovens que quiserem participar, pegar sua ficha para poder preencher e devolver à equipe. Também solicitamos que ao final da missa, depois da bênção, todos os crismandos se reúnam aqui no altar do Senhor para a foto com o bispo. Também todos os catequistas, aqueles que passaram fizeram a formação dos nossos crismandos, enfim, todos os catequistas aqui para tirar foto com o nosso bispo, estão aparecendo. Aniversariantes dizimistas da semana, de 6 a 12 de julho, Alessandra Soares, Cristiane Lameira, Cristina Marques, Ernestina, Júlio Vilhalba, Leonardo Fonseca, Luciano Pinheiro, Mara Giusti, Malvina, Maria Amélia, Maria Clara, Maria Luísa, Maria Nazaré, Maria Neta, Otília, o Padre Elias, o Padre Mário, Paulo Roberto, Rúbia Cristina. Aniversário de matrimônio dos casais Pamela e Taã, Yolanda e Walter, Ibson e Luzia, Osmane e Anne Carim. Nós chegamos à conclusão da nossa celebração. Acho que vocês gostaram da celebração, não é? Da celebração dela. Quero apenas brevemente, a pedido do Padre Lírio, manifestar gratidão às pessoas que tornaram possível este momento. A começar de modo todo especial a nossa gratidão aos catequistas, que eu agradeço na pessoa do coordenador, Alex, e as outras pessoas que auxiliaram nesse processo catequético ao longo dos últimos meses. Quero agradecer também a toda a catequese com seus diversos serviços, a liturgia, desde o coral, coroinhas, leitores, enfim, a todas as pessoas que tornaram possível esta celebração. Quero agradecer aos familiares, aos padrinhos que incentivaram estes crismados na caminhada que fizeram, chegando hoje aqui a este sacramento. Quero também, como catequista de vocês, homenageá-los e parabenizá-los. Eu estava no Antônio, enquanto o senhor ia fazendo a unção, eu olhava para eles, recordando toda a história, conheço suas histórias, seus anseios, o que passaram para chegar aqui, conheço suas perdas, suas dores, também as alegrias dos últimos tempos, por isso quero cumprimentar vocês por terem chegado hoje aqui. Nem todos chegaram, vocês sabem que a turma começou maior, mas ao longo do tempo, por uma razão ou por outra, nem todos foram capazes de perseverar. Vocês sim, perseveraram, não sem dificuldades, e hoje recebem o abraço da igreja e recebem mais ainda o Espírito Santo, que, como disse Dom Antônio, não é a conclusão, é o início agora da missão de forma mais plena, de forma mais ampla. Contem sempre conosco, desde o pároco, os catequistas e toda esta comunidade cristã. Gratidão especial ao Padre Lírio, nosso pastor, que sempre nos acompanha com carinho, com inteligência, com a sua presença sempre sensível, sempre aberta. Ele que tem um amor enorme pela catequese e fez muito por esta turma, fez muito. Então, muito obrigado, Padre Lírio, por tudo que fez para que nós chegássemos até aqui. Agradeço finalmente a Dom Antônio, que tem sido presença paterna e amiga constante aqui na nossa paróquia e que hoje veio, em nome da Igreja, como sucessor dos apóstolos, para fazer com que o Espírito Santo fosse derramado sobre vocês. Eu senti muito grande a presença de Deus hoje nesta manhã. Senti de fato que o Espírito Santo estava aqui. E isso se dá também pela presença do bispo, pela imposição das mãos, pela oração que fez, pela unção, de modo especial a presença de Deus que se dá na igreja com seus pastores. Então, muito obrigado por essa solicitude pastoral, pela sua presença aqui sempre conosco. E agora esperamos a sua bênção.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Famílias restauradas, pelo poder do teu Espírito, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Yeah.